Pode pôr? Pode. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Instagram aqui da paróquia. Vamos lembrar o que foi passado, né? O tema da Semana da Família desse ano é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, que foi passado na segunda-feira, né? Tivemos a live com o seminarista Fabrício e com o tema Família e Vocação. Na terça-feira foi o Padre Éder, Educação e Família. Na quarta-feira teve com o Terço dos Homens, Rezar em Família. Na quinta-feira, o Dr. Maurício Ramos falou sobre problemas familiares e isolamento social. Tá. E hoje, né, na nossa última live, né, da Semana da Família, vamos ter a presença, né, do senhor diácono Adilson Rossi e sua família. E o nosso tema de hoje é a alegria e os desafios de ser família cristã. Então vamos chamar, né, o nosso diácono para a gente começar a nossa live. Uns minutinhos que o diácono já está entrando. Diácono. Oi! Boa noite, diácono. Boa noite! Vocês já perceberam que um filho já apareceu aí, né? Mas parece que não é esse diácono. Esse daí tava com cabelo. Olha, olha, olha. É o que fica por detrás das câmeras, o José. Calma, José. Oi, José. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Vocês estão ouvindo bem daí? Dá um joinha aí pra gente, vocês que estão em casa assistindo. Pessoal, vocês estão ouvindo aí a paróquia, diácono, dá um ok pra gente, está tudo bem o som? Tudo bem? E comemora nesse mês, diácono, das vocações, que comemorou dia 10/8 agora. Você sabe, não? Celebramos 2 anos de ordenação diaconal, né? Isso. Foi o seu sim para Deus, para os irmãos, né? Que bom.
Fica feliz por isso. Nesse mês, Eu que além também. da Semana da Família, é um mês vocacional também, né? Isso. Então, a família do nosso querido diácono tem a vocação do matrimônio, né? E a vocação do diaconato. Deus o abençoe, né? Proteja e obrigado, né? Pelo seu sim. É um privilégio, né? Ter você como diácono aqui na nossa cidade. Vamos apresentar agora, então. Bom, eu me chamo Selma, Eu sou o Cláudio. somos da Pastoral Familiar há 10 anos. Temos um casal de filhos. Um de 19 e uma menina de 13. Somos casados há 22 anos. E alguns meses. Olha, gente, ele lembra, tá vendo? Olha que bom. Se ele não lembrasse, o pau de macarrão ia correr solto. Não pode, agressão. Brincadeirinha. Se apresentar, diácono. Então, para quem não me conhece, eu sou o Diácono Adilson. Para quem me conhece, também não muda, é Diácono Adilson, né? E é uma alegria muito grande estar com vocês hoje aqui, nessa Semana da Família, para a gente poder falar um pouquinho sobre a alegria de ser família cristã e quais os desafios, né, que nós, como toda família, né, nós passamos durante todo esse tempo. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Aí agora eu vou pedir para que a esposa se apresente para vocês, o filho mais velho, o mais novo já se apresentou, do meio já se apresentou ali na câmera, né, já saiu correndo de novo. Diz ele que foi muito bem apresentado. Viu? Que bom. Eu sou a Valdirene, esposa do diácono Adilson, casado há 23 anos, e 3 filhos, né? Como todos já sabem. Meu nome é Pedro, eu sou o filho mais velho, né, o primogênito da casa, e vou completar domingo agora 23 anos, que é o mesmo ano praticamente de casados deles, e é isso, sou membro da Comunidade Católica Missão Atos 2, no Posto Lantado 2. Tem o José Luiz, que está atrás das câmeras aí, que vocês já viram no começo, e tem o Luiz Miguel, que, como toda criança, está brincando. Que bom. Bom, então, para a gente iniciar, vamos fazer uma oração, né? Pedindo para o Espírito Santo iluminar a nossa noite, a nossa live, que ele conduza, né? Esse nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Criai em nós o Espírito, será criado, Renovareis a face da terra. ó Deus, Trazeus os espíritos corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, começando a nossa live, uma pergunta para fazer, né, para o diácono. Qual a sua alegria, diácono, em ser família cristã? Tá. Então, a minha principal alegria de ser família cristã é saber que não nos falta nada. Porque nada que eu digo assim, pode nos faltar comida, pode nos faltar roupa, pode nos faltar teto, pode nos faltar tudo que o mundo pode oferecer. Mas a alegria que eu tenho no meu coração é de saber que o que os meus filhos e a minha esposa precisam, que é o essencial para ser feliz e ter essa alegria, é Jesus Cristo. Então essa é a minha maior alegria, de saber que o essencial na vida deles não vai faltar nunca. Que é a palavra de Deus no coração de cada um deles, essa vivência da fé cristã. Então eu brinco, sempre falo, né, que se eu morrer hoje, morro feliz, porque eu sei que os meus filhos estão encaminhados, minha esposa, no caminho que a gente sempre sonha. Então essa é a maior alegria. Porque nada no mundo, nem doença, nem falta de emprego, nem falta de comida, vai nos tirar essa alegria de ter Jesus no nosso coração. Amém. Tem mais, não sei se você quer falar alguma coisa,
né, sobre o nosso tema, quer deixar, tem algumas perguntas aqui. Aí, se quem estiver, né, nos assistindo, quiser fazer algumas perguntas também, pode colocar aí. Aí, se a gente conseguir, a gente, né, responde. Se acaso não conseguir por causa do tempo, a gente deixa aqui anotado e a gente responde depois, tá? Aí, não sei, Gato, você quer falar sobre o tema? Eu só vou pedir um pouquinho para vocês, um pouquinho de paciência, que eu vou virar a câmera aqui, que tá difícil de falar olhando para as costas do celular. Beleza. Vira a televisão. Só um minutinho, gente. Agora fica melhor porque nós estamos ao vivo. Pronto, Selma, podemos seguir. Certo? Certo. Então tá. Você quer que eu comece com as perguntas ou quer falar sobre o tema? Pode começar vocês. Tá. Papa Francisco, né? Ele fala que a primeira característica fundamental da família é a oração. E aí muitas pessoas, né, enviaram, perguntaram como adquirir esse hábito de rezar em família, de rezar em casa. Porque tem muitas pessoas, muitas famílias que já têm, né, o hábito de fazer oração em casa. E muitas não. Às vezes pelo fato de, sei lá, de não conseguir reunir todo mundo, faltar algum jeito, alguma coisa assim, para conseguir isso, né? Então, tem essa pergunta aqui, ó, como tornar a oração em família, não, perdão, como adquirir o hábito de rezar em família. Essa, como o tema já diz para nós, né, que é alegria e desafio, então esse já é um dos desafios da família. Porque, primeiramente, a pessoa tem que ter o hábito de rezar, né? Não adianta a gente querer começar a rezar em família, todo mundo junto, de juntar um aqui, juntar outro ali, se eu mesmo já não tenho esse hábito de oração. Então, primeiramente, a gente precisa ter o nosso hábito de oração para que isso não seja abalado com as outras coisas. E falar para você assim que existe uma receita pronta, igual de bolo, não tem, né? Porque cada família é de um jeito, cada família tem uma quantidade de membros diferente. Então, eu penso que para a gente começar a criar esse hábito, nós precisamos começar já na nossa rotina individual. Começa pelo casal, né? Depois traz um filho, que a gente sempre sabe que tem aquele filho que sempre gosta de fazer as coisas junto com a gente. E devagar, aos poucos, a gente vai criando essa rotina de oração, né? Eu acho que isso que é importante. A gente não pode querer fazer sozinho e querer que os outros venham junto. Então a gente também tem que dar essa abertura para que a gente possa fazer com que isso vire mesmo essa rotina da gente, de acordar cedo, fazer aquela oração, meditação. E é um desafio realmente, porque cada um de nós tem os seus afazeres, principalmente quem tem um filho já maior que trabalha, né? Por exemplo, que nem o José, que está lá no tiro de guerra agora, às vezes sai 4 horas da manhã. Como é que você vai juntar a família para fazer oração em família? Então, até aqui na minha casa, a gente não consegue rezar em família. Toda a família reza, mas a gente juntar em torno da mesa um horário, que a gente possa rezar todo mundo junto, é muito difícil. Por essas questões que a gente, cada um trabalha, cada um faz as suas atividades. Então, quando os filhos são mais pequenos, é mais fácil, né? A gente desliga a televisão, todo mundo vamos rezar, vamos ler a Bíblia, vamos assistir uma missa, participar da missa pela televisão. Então, é um pouco mais fácil. Mas quando os filhos crescem, que no caso de vocês também, que tem 2 jovens, né? É difícil a gente conseguir conciliar esse tempo da gente poder fazer. E uma grande oração que a gente pode fazer juntos com a família é a Santa Missa, que é a maior de todas as orações, né? Então, penso que ali seria muito importante que a gente conseguisse conciliar, que a família toda participasse da mesma missa, no mesmo lugar, no mesmo momento. Mas é um desafio. Esse é um dos desafios, né? Como você falou, pelo fato de eu não trabalhar, às vezes eu estudar, às vezes a gente não consegue, né, conciliar de todos rezar junto. Mas eu creio assim, quando a gente conseguir, entendeu? Consegue esse tempo, tirar ou um final de semana, que seja pelo menos, eu acho assim muito importante, né? Porque que nem um exemplo assim, né, lá de casa. A gente antigamente não tinha muito hábito de rezar, de recitar o terço,
né? Que é uma coisa que a gente tentava fazer, aí começava, ficava 2, 3 dias todos juntos, né? Ficava 2, 3 dias e parava. Acabou, começava de novo, ficava uma semana, nada. E não, a gente tem que recitar o terço todos os dias, né? O terço é uma arma poderosa, né? Principalmente para a família, né? E graças a Deus, né? Agora a gente está conseguindo, né? Fazer isso. Então já faz um bom tempo, né? Que a gente consegue rezar o terço em família. E assim, e a gente vê como melhora, entendeu? Assim, a família, enfim, tudo parece que começa a melhorar quando a gente começa a rezar o terço, né? Nossa Senhora intercede muito mesmo, né, pela gente, é uma arma muito poderosa mesmo, e a gente vê esse benefício, entendeu? Então, assim, tem esse desafio, né, de a gente conseguir, né, reunir todos juntos para rezar o terço, ou mesmo individualmente, às vezes, da gente rezar, só que tem essa alegria, depois que a gente consegue, né, ou sozinho, né, quando dá, ou em família, ou o marido e a mulher, ou os filhos em horários separados, quando não dá para ser junto, a gente vê a alegria e a gente colhe esses frutos. E uma coisa muito importante para quem está nos acompanhando, que também não consegue ou que quer criar esse hábito da oração, é importante a perseverança. Porque no começo parece que nada vai dar certo, parece que a gente nunca vai conseguir, aí um dia falha, depois a gente desanima e fala, não dá certo. Continue, né? A persistência vai fazer com que a gente vai vencer esse grande desafio que o encardido coloca para que a gente não reze juntos, né? Então, seja persistente, continue que vai dar certo no final. Isso é verdade, o inimigo ataca, hein? Nossa, ainda Bastante. mais no terço, né? Ainda mais quando se fala de família, né? Então, ele quer, é isso que ele quer, né? Quer destruir a família, então a gente não pode deixar, tem que ser perseverantes. Tem uma pergunta aqui, aí é mais acho que os, né, adolescentes, jovens, né, da família, que é como podemos ser mais influentes na vida dos nossos filhos do que os youtubers da vida por aí. Eu acho que algo que eu até pensava, né? Meu pai tinha me passado um pouco antes essas perguntas e tudo mais, e eu me questionava disso também, né? E aí eu acho que, assim, é fácil para nós pegarmos exemplos abstratos, né? Ou a gente tem hoje em dia acesso às redes sociais, é muito fácil a gente achar exemplos na internet e falar assim, vamos seguir isso. Mas cada família tem a sua realidade e a gente não pode ficar preso a isso. Então, eu vou falar daquilo que é a minha experiência, né? Daquilo que é a minha família. Então, como que os meus pais me influenciam? Sobretudo, eu acho que no exemplo da fé, né? Então, isso desde quando eu era criança, né? Então, o meu pai, por exemplo, eu trago isso como uma lembrança muito positiva, né? Ele não me deu... A primeira coisa que o meu pai me presenteou não foi um celular, foi uma Bíblia, né? Então, a minha Bíblia já vai fazer mais de 15 anos que eu tenho ela, é a mesma, e ele me deu de presente de aniversário. Então, assim, eu acho que a influência, como que hoje um pai consegue influenciar a vida do seu filho? É com o bom exemplo dele, né? Então, o filho, qualquer filho, seja de qualquer idade, ele não vai conseguir se espelhar em alguém se ele não tiver esse exemplo ali, na vida dele, né? Então, como hoje um pai pode influenciar o seu filho? É começar por ele. Então, é o pai o pai e a mãe começar a participar da missa, é o pai e a mãe começar a estar na igreja, a buscar a Deus, que os filhos automaticamente eles vão se encantando por isso, né? E é engraçado porque, assim, o adolescente, o jovem, ele não vai admitir, né? Quantas vezes eu não queria admitir isso, né? O meu pai e minha mãe são exemplos para mim. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? A vida e as experiências que nós vamos tendo vão nos mostrando que os nossos pais são os nossos melhores exemplos, né? Então, acho que uma boa tática é a convivência, né? Então, o meu pai e minha mãe nunca me deixou ficar em casa, né? Quando eles iam para a missa. Não, você vai para a missa com a gente, né? Por mais que no começo, a adolescência e tudo mais, é difícil, né? Mas isso era importante, né? E foi isso que me sustentou e foi isso que me fez entender, né? Que Deus é maior do que tudo. Então, eu acho que hoje em dia é essa experiência mesmo de
de levar o filho, de fazer o convite, né? Talvez já é um adolescente, já é um jovem que não quer ir na igreja, mas o convite é importante e o convite vai incomodando, né? Porque o convite já é a própria ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, que aos poucos vai se abrindo, né? Vai se abrindo para essa experiência e vai pouco a pouco se entregando a Deus também, né? Então, não dá para a gente falar assim, tira o celular da mão do filho, não deixa o filho assistir o YouTuber, não. Mas é você mostrar o outro lado da moeda, né? É você mostrar como que é uma vida em Deus, né? Então, eu acho que o exemplo e o testemunho dos pais é a melhor forma de se influenciar os filhos hoje. E ainda dando um pouco de continuidade nisso que o Pedro disse, eu penso assim, como nós, pais, fazíamos antes da existência do celular. Nós precisamos voltar a fazer isso. Porque a diferença é muito grande e nós temos algo a nosso favor que as pessoas da internet não têm. Cheiro de pai e mãe. Antigamente, a gente sentava no chão junto com os filhos. Eu me recordo do meu pai, ele não tinha dinheiro para comprar brinquedo, nem meu pai. Ele ajudava a fazer carrinho de lata. Nós passávamos horas fazendo carrinho de lata. A ponto de quando acabava o carrinho, ele estava cansado e ia dormir. Ia brincar só no outro dia. Quer dizer, essa convivência com o pai, esse cheiro de pai e mãe, acho que é muito, mas muito mais atrativo do que qualquer vídeo do YouTube. Então, falta em nós hoje. Por que os pais hoje, qual é o primeiro presente? O Pedro falou muito bem do presente. Os 3 filhos meus ganharam como primeiro presente uma Bíblia cada um. Por que hoje os pais dão o celular para os filhos? Os próprios pais incentivam os filhos a ficar nessa bolha de internet. Pelo menos assim fica quieto. Nós precisamos gastar o nosso tempo da nossa vida com os filhos. Porque os filhos são as coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida. Porque se ele crescer um homem de bem, que é o sonho de todo pai e mãe, se tornar um advogado, padre, freira, engenheiro, for bem sucedido na vida, ser realizado, ser um homem ou uma mulher de direito, nós vamos sentir a alegria de papel cumprido. Mas se crescer um marginal, um traficante, um bandido, nós também vamos carregar essa responsabilidade que nós não fizemos um bom papel. E aí não venha psicólogo, psiquiatra dizer assim que o pai e a mãe não têm culpa. Nós precisamos gastar o nosso tempo com os nossos filhos. É uma semente plantada. E aí nós temos que dar as podas no tempo necessário para que cresça uma grande planta. Agora, se a gente abandonar e der o celular na mão, filha, quem vai criar é a internet. E aí nós sabemos o quanto temos de poluição e coisas viciosas na internet. Então eu penso assim que tudo isso que o Pedro falou, e mais essa questão do pai e da mãe, gastar esse tempo com o filho. Eu duvido que uma criança vai preferir ficar assistindo vídeo, de qualquer um que seja, se o pai e a mãe se propor a fazer brincadeira com eles. No começo até pode ser que, não, eu prefiro assistir. Mas isso vai virar um hábito, a gente está falando do hábito, né? De querer estar com o pai. Então, eu acho que isso é muito importante. O pai e a mãe deixar um pouco essa mania de dar o celular para o filho, para agradar o filho e ele ficar quieto. Eu acho que é preciso o pai e a mãe sentar, pôr o bubu no chão e gastar tempo com o filho. Tá certo. É isso mesmo. A Alessandra está falando, né? Tem muitos filhos carentes de pais. E é verdade, sim, né? A gente vê... Órfãos de pais vivos, né? Não entendi, desculpa, Diago. São filhos, a gente chama de órfãos de pais vivos, né? Pais vivos, então. Os pais não existem, mas estão vivos, né? E isso aí é muito ruim, né? Igual você falou. Se a gente começar a brincar, a pegar o nosso tempo, se dedicar aos filhos, desde criança, eles jamais vão querer o celular. Lógico, uma hora ou outra eles vão pegar, né? Ah, sim. Né? Tem horas que a gente precisa, mas não ficar ali, né, vidrado, né? O Pedro falou, nós temos que ser testemunhos diários, né, na vida dos nossos filhos, porque os nossos filhos vão seguir o exemplo de quem? Dos pais, né? Sim. Então, se a gente tem que procurar sempre a ser bons pais, né? Como a gente vai conseguir isso? Ninguém, como dizem, não vem um manual de instrução, né? Os filhos vêm, né? Abençoados, né? Graças a Deus, por Deus, como você falou, é o nosso maior presente. Só que não tem manual. Então, o que a gente tem que ter? É a nossa fé, é rezar diariamente, né? É entregar a Deus o nosso casamento, entregar a Deus a nossa família, os nossos filhos e pedir para Ele. Com certeza, a gente pedindo, né? Intercedendo, pedindo ao Pai interceder por nós vamos conseguir educar nossos filhos. Fácil, não é? Mas se a gente deixar eles, por qualquer motivo, dar um celular, ficar na internet para a gente ficar sossegado, aí nunca eles vão ser assim.
A gente entende que nem todos nós trabalhamos, né? Hoje em dia, os pais, não pode falar assim, ah, mas antigamente não trabalhava, é mais fácil dar atenção. Não, mas eu conheço pais que não trabalham, ficou o dia todo em casa e não dá atenção para os filhos. Os filhos continuam na internet, porque vai fazer o quê? O pai não dá atenção. Ou às vezes o filho está lá chamando, né? Pai, mãe, vamos brincar, vamos ir. Agora eu tô cansada, agora isso, entendeu? Agora, mesmo quem trabalha, sempre tem que ter o tempo dos seus filhos. Porque o filho é primordial, é em primeiro lugar. Entendeu? É impossível que a gente trabalhe 24 horas por dia e não tem tempo de ficar com o filho. Daqui a pouco a gente chega e tem que fazer janta, chama o filho, né? Se é pequeno, não, vamos ajudar. Né? Que às vezes em casa lá a gente faz. A Ana Júlia inventa, mas vamos, porque a Ana Júlia é da cozinha, né? Cozinheira, ela gosta de inventar as coisas. Aí, vamos inventar isso? Vamos fazer então tudo junto? Aí um fala uma coisa, fala outra. Enquanto isso, a gente tá junto, né? Tá conversando, tá vivendo a família. Ou vamos fazer uma janta, vamos ajudar, um fala uma coisa, faz outra. Então, assim, né? Eu acho que não tem muita desculpa pra gente deixar os filhos. É que a gente, na verdade, muitas vezes a gente vê nas famílias a preguiça e aquele falta de comprometimento e de educar os filhos, né? Então empurra para a avó, para o vô, para a tia, para a rua, né? E o Padre Léo sempre dizia uma frase que eu nunca mais me esqueço. O filho que não sente o cheiro do pai com a mãe vai sentir o cheiro do traficante lá na rua. Isso é uma realidade que a gente vê muito hoje na nossa sociedade, né? É bem isso mesmo. E levar, né, desde pequeno, eu acho, na igreja. Tem gente que fala assim, não vou levar porque chora, porque isso. Mas se não levar desde pequeno, nunca vai aprender, né? Deixa, vem na missa, participar, ensinar desde pequeno, né? Porque é esse o nosso testemunho, né? Porque, Deus céu, é que nem a gente tinha combinado antes, né, para quem está nos acompanhando, a gente poderia pegar vários documentos da igreja e estar falando sobre as alegrias de uma família e os desafios. Mas eu prefiro, como eu conversei com você, da gente fazer esse bate-papo, porque eu acho que o testemunho arrasta e nós estamos precisando um pouco desse testemunho. A gente pode deixar essas formações teológicas, vamos dizer assim, para uma escola, para um intensivo, para a gente poder abordar esses temas. E um fato que marca sempre a nossa história, o Pedro Augusto tinha 1 ano de idade. A gente ia lá na Santa Luzia e ninguém ensinou ele. Mas só de ele ouvir o sininho que o Santíssimo ia entrar nas celebrações, ele ajoelhava sozinho. Então, quer dizer, se não leva na igreja, ele nunca vai aprender isso. Né? Então, quer dizer, é aquilo que a gente está falando. A família estar presente. E aquilo que você falou, da família participar de tudo. Hoje em dia não pode fazer nada. Se um pai e a mãe colocam um filho para ajudar, está escravizando, chama o conselho tutelar, chama não sei quem. Né? A gente precisa fazer com que os filhos participem da vida da família. Porque senão eles vão ficar no celular o dia inteiro. Pior que é verdade. É atrativo, né? Às vezes até cansam de ficar na frente de uma tela. Mas como não tem... Até a gente que é mais velho se apega às vezes jogando, né? Então, tá vendo? Imagina as crianças, né? Eu lembrei de uma coisa agora que, falando, né, de levar as crianças desde pequeno, né, para a igreja, eu trazia o meu mais velho, né, o João Vitor, para a missa, aí eu não esqueço. Teve um dia, a gente estava aqui assistindo a missa e ele ficava andando, né, aqui na paróquia mesmo. Lá para lá, para cá, e eu, Cláudio, né, ia atrás, pegava. Um dia que nós vimos, ele estava no altar. Falei, Senhor Jesus, e agora? Nunca vou subir lá, vou ligar ele, né? Ele foi indo devagarzinho, eu chamando, Vitor, vem. Ele não vinha. Foi cada vez mais melhor que eu vi, estava assim, era o Padre João. Na época, ele lá, puxando a batina do Padre João. E faz um tempo nos encontrando com o Padre João, né? Aqui ele lembrou, né, do João Vitor. Então, assim, tá vendo? Coisa acontece, né? Pelo menos a gente tá trazendo, não tem problema. Eu vou lá, peguei ele e pronto, né? É os exemplos e agora, graças a Deus, né? Todos acompanham a gente na missa, participam das coisas, né? O João Vitor está fazendo parte da PASCOM, a gente tem o Cláudio na ajuda pastoral familiar. É esse o exemplo que a gente quer deixar para os nossos filhos. E nessa questão, Selma, também tem uma coisa que nós pais precisamos aprender a fazer. Missa não é lugar de levar salgadinho e bolacha para criança. Missa não é lugar de levar brinquedo. A missa não é lugar de um parque de diversões que a criança tem que ir e você vai dar tudo para ela ficar quietinha lá no banco, celular. A criança ela tem que aprender desde pequenininha que lá é lugar de oração.
E ela vai criar esse hábito de ir na missa, mesmo que às vezes, que nem o meu tem 10 anos, ele sai para ir no banheiro. E você sabe que ele não está contando no banheiro. É natural do processo de amadurecimento da criança. Só que muitos pais fazem o quê? Ah, para a criança ficar quieta, eu vou levar um monte de brinquedo. Chega lá no banco, esparrama aquele monte de carrinho, boneca. Está errado. Nós precisamos de cedo já fazer a criança se concentrar que aquilo é uma oração. É lógico que ela não vai ficar sentada, vai levantar, vai ajoelhar, vai rezar igual um adulto. Só que de pequena ela vai amadurecendo que lá é um lugar de oração e não de brincar. Tem aqui uma fala que a família, né, é sem dúvida um dos pilares básicos, né, da sociedade. E constantemente desenvolvem rachaduras, né, que precisam ser consertadas. Exemplo, a criação árdua, às vezes, né, maravilhosa criação, mas árdua, né, de criar os filhos. Onde os pais, né, nós ensinamos os valores cristãos, né, e o mundo acaba ensinando o contrário, né. Ultimamente, o mundo anda ensinando o paganismo para eles. Aí a pergunta, como enfrentamos isso, né, as famílias cristãs? E como agimos, né, em casa com os filhos, quando acontecer isso? Tá. Mais um desafio, né? Mais um desafio. Então, vai ser as perguntas dos desafios. É interessante que, assim, nós vamos deparar várias situações em que Jesus encontra as pessoas no seu estado pior de vida. A gente tem vários exemplos, né, de doença, de enfermidade, de exclusão social. E na nossa família também não acontece diferente. Muitas vezes a gente sonha com o filho, vá certinho na igreja desde pequeno, que ele não saia do caminho, mas as companhias da vida, as amizades, o próprio crescimento natural do ser humano faz com que eles vá experimentando coisas novas, né? E muitas vezes essas coisas a gente sabe que fere a vontade de Deus, fere a índole deles, né? Eu acho que o mais importante de tudo é aquilo que a gente já falou aqui, a questão do exemplo. Um pai e uma mãe centrado na palavra de Deus sempre vai trazer para o filho aquele conforto de saber que ele tem uma casa e 2 pessoas lá dentro que ele pode contar. Agora, se a gente desesperar ou dar uma de Pôncio Pilatos, lavar as mãos, aí os filhos vão estar perdidos. Eu sempre falo para os meus meninos, a casa é sua. Vocês podem aprontar o que for no mundo. Ela sempre vai estar aqui. Enquanto a gente tiver vida, né? Eu e a Valdirene sempre vão estar aqui para acolher eles. É lógico que nem sempre passando a mão na cabeça das coisas erradas. Assim como já fizeram coisas erradas e a gente não passou a mão na cabeça porque, é meu filho. Não. Eu acho que o filho é aquilo que a gente sempre vê na palavra de Deus. Ela é uma videira que precisa ser podada. Então, muitas coisas que a gente, os pais, faz para o filho, muitas vezes a gente não quer fazer de ruim, né? Castigo, disciplina, falar palavras duras, mas nós precisamos fazer. Mas diante da realidade, os filhos sempre vão dar, se a gente pegar a juventude nossa também, a gente sempre dá uma escapadinha da igreja, né? Aquela fase que a gente não quer saber um pouco de Deus, acha que Deus é coisa para quando a gente ficar mais velho. Eu me recordo que quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu ia na Crisma lá no São Nilo, e lá tinha o campo do Nadir Figueiredo. E a turma começou a jogar bola bem no horário da missa. E meu pai falou para mim assim, vai na missa, me chamou para jogar bola. Eu não fui na missa, fui jogar bola. E aquilo foi criando um hábito que eu comecei a não ir mais na missa, só jogar bola. E os pais não são tontos, né? Eles sempre sabem quando os filhos estão mentindo. Ainda mais chegar suado em casa, né? E um dia meu pai falou para mim assim, o que o Padre Nilo falou na missa? Eu enrolei ele e falei coisa da minha cabeça. Aí ele falou para mim assim, então domingo que vem eu quero que você explique para mim o evangelho do jeito que o padre falou. Eu fui jogar bola, né? Aí eu peguei o folhetinho da missa, pedi para uma pessoa trazer para mim e fui lendo no caminho até chegar em casa para tentar mais ou menos explicar para meu pai. Achando que estava enganando ele. E um dia eu estava jogando bola, a hora que a turma começou a sair da missa, que eu percebi que os carros começaram a descer lá no São Nilo, no Nadir, eu fui correndo catar minha camisa para mim trocar para eu voltar para casa. Quando eu olhei para trás, meu pai estava atrás do gol, esperando, né? Apanhei que nem gato no saco. Quer dizer, a gente tem essa questão de escapar um pouquinho, de achar que a gente não precisa de Deus. O importante é o pai e a mãe estar centrado na palavra de Deus para não se desesperar e ter esse discernimento de quanto meu filho está escapando. Tem situações que fogem do nosso controle, foge.
mas nada do que a oração, daquele joelho no chão, daquele sacrifício do pai com a mãe, que sempre vai fazer para o filho, é a atenção, é o cuidado. Porque nós conseguimos perceber de cedo quando o filho está indo para um caminho tortuoso. Vocês, mulheres, é um exemplo disso. Só do filho entrar em casa, vocês estão lá deitadas com a gente na cama, né, no caso da esposa, ela fala assim, olha lá, fulano chegou e está bravo. Olha lá, fulano chegou e está feliz. Só de andar. Agora, você acha que uma mãe não consegue perceber que o filho está usando droga? Que o filho está bebendo? Que o filho está andando com uma má companhia? Minha mãe, quantas vezes não diz para mim, não anda com fulano, não anda com ciclano. Então é aquilo que a gente já falou nessa live. Falta o quê? O acompanhamento do pai com a mãe. De fazer a família estar presente. Dessa alegria que a gente fala de estar juntos. Estar juntos não é cada um num cômodo com o celular, onde o pai manda para o WhatsApp para o filho, vem jantar que a janta está pronta. Né? Não. Essa alegria de convivência, de estarmos juntos. Né? É lógico que cada um tem o seu tempo, tem a sua privacidade, tem o seu momento de sozinho, mas esse cheiro de família é preciso ter para que exatamente aconteça isso. Evite que essas rachaduras, né, aconteçam na vida da pessoa de uma forma que não possa ter, vamos dizer assim, um reparo, uma restauração por parte de Deus e de cada um de nós. Bem isso mesmo. Aqui. É o santuário, né? Diz o Papa Francisco, que eu notei aqui, ó, que a família é o santuário da vida. Lugar sagrado, que Deus preparou para a vida existir. Se quebrar esse santuário, é como se tirasse um escudo, a proteção da família. Uma coisa que a gente está vivendo agora, Selma, nesses tempos, mais do que antigamente, é a questão da igreja doméstica. As famílias perderam um pouco dessa noção de que eu sou a igreja doméstica. De que eu e a minha esposa temos a obrigação, dever religioso, cívico e moral, de ensinar e educar os filhos. Da mesma forma que às vezes a gente deixa os filhos à vontade, na questão religiosa é a mesma coisa. A gente não ensina o filho a rezar, não ensina o filho a fazer o sinal da cruz, não ensina o filho a rezar o terço, rezar salve rainha, o creio. E aí quando a gente está na idade, a gente manda ele para a catequese, acho que é a obrigação do catequista ensinar isso. Isso acontece na escola. A gente não dá educação para os filhos e vai achar que o professor e a professora tem a obrigação de dar educação para os nossos filhos. Não. O professor e a professora estão lá para dar conteúdo para eles. Ensinar eles gramática, as coisas de escola. Quem tem que dar educação para os filhos somos nós. E nós perdemos um pouco dessa noção de que a nossa igreja doméstica é aqui. Depois não adianta a gente, quando os filhos estiverem grandes, a gente querer que eles vá na igreja. Porque se eles não aprenderem em casa esse cheiro de Deus, como é que eles vão aprender na rua? Não vai. Tem uma pergunta aqui, da Jaque. Ai, ai. Segura aí, hein, Iago. Como fazer o filho entender que o bem hoje, que não o faz feliz, será a felicidade no futuro? Eu perdi um pedacinho do começo. Como fazer o filho entender que o bem hoje, que não o faz feliz, será a felicidade no futuro. Acho que ela quer dizer assim, às vezes a gente ele perde alguma coisa ou quer fazer alguma coisa e a gente explica que não pode, que não é, né, certo, que não é correto, só que às vezes agora ele não entende isso. Que a gente está falando pro bem dele no futuro. Entende isso? É isso já. Viu, Selma? Isso é uma coisa que, assim, que é natural em todas as famílias, porque, infelizmente, como a gente sempre falou no começo, né, que os filhos não vêm com manual, e muitas vezes a gente acha que eles são robozinho mesmo, né? Que a gente pode abrir a cabecinha deles, colocar a ideia lá dentro, fechar e falar assim, pronto, aperta o botão do start, eles vão voltar reprogramados do jeito que eu quero. E não é. Cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito, tem o seu caráter, tem a sua índole. É lógico que a gente ensina, mas cada um nasce com o seu. Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer e mostrar para os nossos filhos sempre? Que aquilo que a gente está fazendo está de acordo com algo muito superior, que é a palavra de Deus. Nós não podemos querer ser loucos e querer caminhar e ensinar os nossos filhos sozinhos. A igreja deixa várias coisas para a gente nos ajudar nesse sentido. Né? Então eu não posso também querer do meu jeito, porque eu falo sempre assim para as pessoas que vêm perguntar como a gente faz para educar os filhos. Como é que você fez para educar seus filhos? Eu dei para os meus filhos o que o meu pai não puderam dar. No sentido afetivo, estou dizendo.
E não dei para os meus filhos aquilo que meu pai fez, minha mãe fez para mim e eu não gostava. A Valdirene é a mesma coisa. O que a mãe dela, que o pai dela fez para ela e ela gostava, ela tentou passar para os meninos. O que o pai dela, que a mãe dela fazia para ela e ela não gostava, que machucava, ela tentou evitar os meninos assim. Então, quer dizer, foi um jeito que a gente tentou achar para criar os nossos filhos. Mas principalmente de tudo, a palavra de Deus. Ela não erra, ela não falha, e ela é o maior exemplo para nós de que o que a gente faz hoje, a gente vai colher os frutos lá na frente. Né? Então, se a gente faz coisas boas hoje, a gente vai colher frutos bons lá na frente. Embora, muitas vezes, os olhos humanos não permitem que a gente enxergue coisas boas. Principalmente no caso de perda de um parente querido, né, de uma enfermidade, ou de uma situação. Eu conheço famílias, por exemplo, que os pais sempre rezaram. Sempre. Sempre foram na igreja, são de outras denominações religiosas. E sempre penaram para criar os filhos. E nunca se deram bem. E nem por causa disso, duvido que eles vão ajoelhar lá no chão e falar assim, olha, Senhor, a minha vida é uma porcaria. Não. Porque é aquilo que eu falei para vocês no começo. A nossa alegria não está nas coisas. Está em Deus. Porque se eu colocar minha alegria nas coisas, eu vou ter que dar de tudo para o Pedro. Um iPhone novo, um carro novo, uma moto nova. E se eu não conseguir fazer isso, eu não vou ser um bom pai. Mas na verdade não é isso o importante. O importante é o que eu falei para vocês. Hoje, se eu morrer, ele vai desviar do caminho, o José e o Miguel, se quiserem. Porque a nossa parte como pai e mãe, a gente fez para poder enxergar a eles que tudo que eles vão fazer lá na frente é uma consequência. Coisas boas e coisas ruins. Eu sempre falo para o Miguel, que o Miguel, o mais novo, está naquela fase da gente puxar as orelhas, né? Se a gente começa hoje a mentir nas pequenas coisas, amanhã a gente vai mentir nas coisas grandes. Né? Se eu começo a pegar escondido hoje porque ninguém está vendo, eu vou pegar nas coisas grandes. Né? Então, eu acho que essa questão da gente realmente mostrar para os nossos filhos exemplos. Né? E aí existem vários testemunhos que pode arrastar e mostrar de pessoas que fizeram um sacrifício hoje para receber lá na frente. Né? Então, a vida de santos. Por que a gente, em vez de ficar assistindo porcaria de jornal que só fala coisa ruim, a gente não pega a história da vida de um santo e lê para o filho? Nós temos vários exemplos. O santo que a gente celebra hoje, que vai passar 9h30 na Canção Nova, a história dele, das duas coroas. Um homem que deu a sua vida no lugar de um pai de família para morrer no lugar do pai. Quer dizer, é um exemplo de vida. Lógico que não está pedindo para o nosso filho fazer isso, ó, vai lá e se mata no lugar do outro. Não. Mas o exemplo de que é possível sofrer hoje, mas ter alegria lá na frente. A maior prova disso é Jesus. Sofreu a paixão, morte, mas ressuscitou. Então, a palavra de Deus traz para nós vários exemplos de que, infelizmente, hoje nós estamos sofrendo, mas amanhã sempre vai haver algo melhor. Mas isso na fé. Sempre na fé, né? Sem ela, a casa cai. A casa cai. Não vamos deixar a casa cair, né? De jeito nenhum. Acho que tem algumas perguntas aqui. A Rô falou que mãe sente o cheiro de tudo, né? Como você falou. E é verdade mesmo, né? Então, a mãe sabe tudo, conhece o filho, sabe tudo o que está acontecendo com o filho, né? Quando eu chegava da rua, minha mãe cheirava minhas camisas. A ver, né? Aonde você passou. Já peguei várias vezes ela cheirando as camisas. É, e tá certo, né? É um cuidado e é o que Deus quer de nós, né? Nós constituímos uma família, um matrimônio. Nós ouvimos. E queremos isso, né? Então, isso aí é um cuidado, é o que a Jaque quis dizer aí, é um cuidado que a gente está tendo. Pode ser que quando você visse, um exemplo, né? Quando você visse sua mãe chorando sua camisa, podia ser que você falasse assim, nossa mãe, mas por que você está fazendo isso? Né? Tá duvidando de mim, tá achando que eu, sei lá, fiz alguma coisa, né, de errado? Não é um cuidado, né? E ela estava tendo com você. E às vezes na hora a gente não entende, no futuro a gente... A gente, há um tempo atrás, a gente leu no Evangelho a passagem a qual Jesus conta que o homem que encontra um tesouro no campo vai, vende tudo e compra o tesouro, o terreno, né? Por causa do tesouro. A mesma passagem daquele que encontra uma pérola, vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Para nós, a pérola são os filhos. Então nós precisamos abandonar quase tudo que nós temos para dedicar aos filhos. A hora que eles tiverem uma maturidade, que você fala assim, bom, agora eu não preciso mais ensinar, a gente só vai ensinar os filhos pelo testemunho, a gente não precisa falar nada. O nosso testemunho de vida é que vai fazer a gente caminhar. Quantas vezes eu não vi meu pai acordar 4 horas da manhã para rezar? Isso é testemunho. Você fala assim, nossa, eu não consigo levantar 5, 6 horas para levantar. Ele levanta às 3 para rezar. Então, quer dizer, é o testemunho.
Então, quando eles são pequenos, a gente tem que ensinar, ir mostrando, pegando a palavra de Deus. Hoje o Miguel está feliz da vida porque leu um livro inteiro da vida de Santo Antônio, né? Então, quer dizer, a gente tem que incentivar os nossos filhos a ter as coisas de Deus, né? Mas quando eles pegar uma maturidade, você fala assim, bom, agora ele já aprendeu o que eu podia ensinar, ele já aprendeu tudo, agora é só o exemplo de perseverança, de oração, de humildade, de caráter, enfim, tudo aquilo que a gente pode fazer para os nossos filhos. Então, o filho é esse tesouro, realmente, que a gente precisa cuidar. Mas cuidar não é só colocar no mundo, né? A gente precisa trabalhar eles. Tá. Tem uma pergunta aí para o Pedro. Manda lá. Pedro, como filho, o que você acha e vê nos jovens que os pais e o que os pais precisam melhorar? Bom, eu acho que até enquanto meu pai ia falando, eu ia recordando isso na minha vida, né? No sentido assim, mais uma vez eu digo, né? Eu não vou ficar falando de coisas externas e teóricas, eu vou falar da minha vida prática, né? Então, eu caminhei pela minha vida inteira porque os meus pais me ensinaram a minha fé, né? Me ensinaram, como eu disse, né? Com o exemplo deles. Mas, como meu pai ia dizendo, né? Por um tempo eu me afastei também, né? E também me perdi. E até nessa pergunta, né? Como fazer o filho entender que o que não é tão bom hoje vai ser bom lá na frente? Bom, como Pedro, que já passou por isso, e eu posso dizer isso com toda certeza, e os meus pais vão concordar e vão testificar, é que o jovem hoje, ele infelizmente, é triste essa notícia, mas é a verdade. Ele só vai aprender com os próprios erros. Não tem jeito. Né? Isso é com todo ser humano, não adianta, a gente só aprende quando a gente erra. E por que eu falo isso? Porque os meus pais me deram tudo o que eu mais precisava, né? Mas eu me perdi também, né? Eu desviei, eu saí da igreja, eu fiquei por mais de 2 anos sem participar de nada na igreja, né? Saía, só que aí o que aconteceu? O exemplo deles foi o quê? Eles continuaram a vida deles, né? E aquilo começou a me incomodar, né? Eu falei assim, poxa, parece que eu não sou importante, mas não é que eu não era importante. É que eles me fizeram entender com o exemplo deles que o caminho que eu estava escolhendo não era o caminho que eles queriam. Então eles não iam celebrar comigo aquilo que eu celebrava, né? Eles continuaram a vida deles. Mas eu fui fazendo as minhas escolhas, né? E eu fui aprender como? Com a experiência, né? Então quando lá na frente eu quebrei a cara e vi que eu não tinha mais nada para fazer, que eu realmente tinha feito escolhas erradas, o que mudou a minha vida? Eu chegar em casa e os meus pais me acolherem como se nada tivesse acontecido, né? Então isso foi a total diferença. Por quê? Porque hoje eu posso dizer isso com certeza. Se você que é pai e mãe está me escutando como filho que já passou por isso, né? Como um adolescente que já fez escolhas erradas, eu posso dizer, seu filho pode ir para qualquer caminho que for. Ele pode ir para as drogas, ele pode ir para o homossexualismo, ele pode ir para qualquer realidade que o mundo oferecer para ele. Mas você é pai e mãe, você tem autoridade espiritual. Se você dobrar o seu joelho no chão, o seu filho vai voltar de onde quer que ele esteja. Porque foi assim comigo. Eu voltei, né? De uma vida velha, de uma vida errada, de escolhas erradas, porque os meus pais dobraram o joelho, né? Eu lembro até hoje, isso me emociona porque é muito forte, eu chegando em casa e todos eles cantando para mim, né? Cantando que eu era uma preciosidade, que eu era uma joia rara. Né? Isso foi o que mudou a minha vida. Né? Então, assim, eu posso dizer isso com certeza. Se hoje você sofre algo por seu filho não estar com você onde você quer, pelo seu filho não estar na igreja com você, reze por ele. Dobre o joelho no chão e reza muito por ele. Porque é o que você pode fazer agora. Mas pode ter certeza, Deus nunca desampara a oração de um pai e de uma mãe. Né? Não desamparou a oração dos meus pais. E hoje eu só sou o que sou pela oração deles. Então, eu acho que isso é o que faz a diferença, por isso que eu sempre disse, né? Desde o começo eu estou dizendo isso, é o exemplo, é o testemunho, é mostrar que existe amor naquele lugar, porque onde há amor, sempre volta, né? Cristo deu esse exemplo, né? De que na cruz, mesmo abandonado, sozinho, sem nada, ele estava amando, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, talvez hoje você, pai e mãe, não consegue fazer nada, você fala, não adianta. Não tem problema. Fala com Deus e coloca isso para Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te ouvir e vai tirar o seu filho de onde quer que ele esteja, porque tirou a mim um dia, né? Importante disso também, Selma, é assim que quando o Pedro saiu de casa, ele recordando esse episódio,
A Valdinei entrou no desespero que ela em uma semana emagreceu 4 quilos. Em 2 semanas tinha perdido 12 quilos já. E quando ele saiu de casa, eu comecei a rezar e pedir que o Senhor me mostrasse uma luz. E a passagem que veio no meu coração foi do filho pródigo. Deixa seu filho se lambuzar na lama. Deixa. Mas o pai jamais pode deixar de esperar o filho no portão. E nós temos 2 escolhas nos filhos quando dão um problema para a gente ou dor de cabeça. Ou abandona ou ama. Abandonar é fácil. Deixa para lá. Mas se a gente decidir verdadeiro amar, a gente tem que ir até o fim. E esse amor custa muitas vezes para a gente caro. Dói, mas vale a pena. Porque Jesus também sofreu muito, né? A cruz para ele não foi fácil, né? Se a gente acompanhar a palavra de Deus, vai ver que ele não tinha aspecto humano, de tanto que bateram nele e foi flagelado. Então, esse sacrifício do pai e da mãe que está nos assistindo, nos acompanhando, vale a pena. Então, você não desista e não há caminhos que já foram percorridos que não dá para voltar. Lógico que a gente não consegue voltar no tempo, não consigo pegar as crianças pequenininhos, grandes já, até casados, né, que está dando dor de cabeça com os pais, e colocar lá no ventre da mãe de novo, né? O próprio Jesus vai dizer isso aí, não tem como a gente voltar no ventre da mãe. Mas dá para a gente começar hoje a ser família nova, dá para a gente começar hoje, né, a ter uma vida diferente e mudar de vida. Porque uma coisa que sempre me incomoda na igreja é a questão da alegria de servir a Deus. Porque muitas vezes nós vamos na missa todo domingo, ouvimos a homilia do padre, participamos do sermão, participamos de grupo de jovens, participamos de grupo de oração, e a gente continua do mesmo jeito. Triste, abatido, desanimado, de qualquer tristeza que vem, a gente fala, não vai dar certo, somos os primeiros a desistir. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos ter a cabeça levantada, a alegria de saber que lá na frente tem alguém que nos defende. Temos a certeza de quem nós colocamos a nossa confiança. Tá certo. É isso mesmo, né, Diago? Quando a gente coloca a confiança em Deus, tudo se resolve, né? Tudo dá certo. A gente pode sofrer um pouco. Mas precisa trabalhar. Oi? Precisa fazer o que São Bento falava. Ora e labora. Reza e trabalha. Porque muitas vezes a gente coloca nos colos de Deus e fala assim, bom, agora Deus faz, eu não vou fazer mais nada. Não. Deus vai fazer se eu fizer. Eu preciso fazer a minha parte para que a graça de Deus venha completar na minha vontade, no meu esforço, a misericórdia de Deus. É isso aí. Deixa eu só correr aqui, que acho que o nosso tempo está acabando, né? Já? É 2 horas de live hoje. Eu acho que tem 5 minutos. Já? Tá vendo? Tá vendo? Não deu para falar nada. Como falar de Deus é bom? Que a gente vê a hora, a gente tem que ver a hora passar. Olha que maravilha que é falar de Deus. Ó, a Kátia colocou aqui, que lindo. Espero que um dia meu filho volte por amor. Meu neto, sofro muito e rezo. Mas acho que isso que ela falou é interessante e eu gostaria de acalmar o coração dela no sentido assim, ó, não se preocupa se ele tiver que voltar pela dor, não. Eu tive que voltar pela dor. Eu tive que sofrer e eu acho que o caminho, é isso que meu pai dizia, a gente não precisa ter medo da dor. A gente não pode ter medo da dor. Porque Cristo foi até a cruz, então o amor, ele é sinônimo de dor. Amar dói, né? Então talvez o filho, o neto, tá num caminho ruim, mas ele vai sentir uma dor aonde ele só vai ter vocês para recorrer. Então estejam prontos para amar quando ele estiver na dor. Porque é na dor que ele vai ser amado, mesmo que ele esteja destruído. Ame ele nessa hora, porque aí é a hora de demonstrar o amor, né? Às vezes, agora o filho, o neto não quer saber de você. Mas vai chegar um momento na vida dele onde vai doer muito, ele vai precisar, e aí ele precisa ter vocês para recorrer. É isso mesmo. A Alessandra colocou, é reconfortante ouvir isso. Rezar e rezar. E rezar e rezar, né? Deixa eu ver. A Luciana Primon colocou, lindo testemunho, Pedro. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família também. Deixa eu ver. A Jaca Ricardo dando parabéns para as famílias. Família Alessandra, famílias lindas e abençoadas. A Ana Tiago falando que hoje é tempo de louvar a Deus. Está muito boa a live. Que bom, né?
Isso tudo é Jesus, né? É Jesus e o Espírito Santo tocando no nosso coração. Luiz Carvalho, a live está muito boa. A Alessandra Mardói. A Maiara, que noite abençoada. Luciano, antes da gente terminar, eu não posso deixar de falar isso para vocês. A gente sempre vai buscar modelos, né? A gente sempre vai buscar em quem se espelhar. E eu gostaria de falar para vocês que estão nos assistindo que existe um modelo perfeito de família. Nenhuma família na Terra é perfeita. Nenhuma. Mas existe uma perfeita. Está aí atrás de vocês. Está aqui na mesa. Eu pediria que a Maiara virasse um pouquinho. Que a Pascoal está aqui em casa hoje também, viu? Esse é o exemplo de família perfeita. Se para nós homens formos igual José, nós vamos ser homens perfeitos. Se as mulheres forem igual Maria, serão mulheres perfeitas. E se nós, como filhos, seguirmos o exemplo de Jesus, seremos filhos perfeitos. É o desafio que a Sagrada Família coloca no coração de cada um de nós seguirmos esse modelo, esse exemplo de família e de santidade. Amém. Agora eu vou chamar os meus tesouros, né? Para a gente finalizar, porque infelizmente tem que estar acabando. A live é só 1 hora, né? Se a gente acabar, ela vai encerrar e a gente não consegue terminar. Vem cá, Miguel. Vem cá, Zé. Vem cá, Ana. Chama eles. Vem cá um pouquinho, vocês três. Só para rezar. Pode ser junto os seus ou junto os meus aqui. Vem. Vem. Gostei. Família, pode aí. Eu soltou lá, mano. Música. Tá parado aí? Pode encerrar, por favor. Tá bom. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas famílias. E eu convido você que está nos acompanhando por essa live, que a bênção do Deus Todo-Poderoso possa ser derramada na sua família, naquele desejo que você tem no seu coração de que sua família possa se encontrar em Cristo, que é o mais importante. Se encontrou em Cristo, a vida vai continuar cada um do jeito que Deus preparou no nosso coração, com sofrimento, alegria, mas vai estar cada um dos seus aos pés de Jesus. Então que a bênção do Deus Todo-Poderoso derrame sobre cada família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E viva a família! Viva a família! Queremos agradecer você, diácono, sua Tem família. tempinho ainda? Que Deus abençoe muito vocês, ilumine, né? E que sejam cada vez mais unidos, né? Essas nossas famílias lindas, né? Com a graça de Deus. Problemas a gente tem, sempre vamos ter, né? Mas o que importa é a gente estar firme na fé, né? E levando Jesus, começando na igreja doméstica, que é a nossa casa, né? Deus abençoe. A família de Nazaré. Oi? A família de Nazaré também teve problema, né? A família de Nazaré também teve dificuldade. É verdade. Perderam Jesus no templo, né? Tiveram que voltar a buscar. É normal de família, né? É normal, então. É só a gente não desistir, né? Não. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês, tá? Para você que deixou as perguntas, aí a gente vai tentar responder para vocês depois, através da página da paróquia, através do Face. A gente vai achar um jeito de responder cada uma dessas perguntas com todo carinho e amor. Com certeza, que infelizmente o tempo não dá. Só quero avisar, né, que hoje foi a nossa última live da Semana da Família. E domingo, na missa, aqui na Paróquia Santo Antônio, às 19 horas, será o encerramento da Semana da Família. E será transmitido pelo Facebook da Paróquia Santo Antônio. Tá? Que é Quem quiser, pega a senha na secretaria! Ah, é.
pode pegar, agora, não sei se vocês já sabem, né? Com senha, vocês podem participar da Santa Missa, com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima. Então, vocês podem passar a pegar a senha, né?